Também clandestino. Isso, não podia ter. Mas pelo menos aí tinha, não, é de solidariedade e tal, os pobres, coitados que estão aqui. Por exemplo, se você quisesse participar do diretório do PT, você já estava comprovando, você já rompeu a... Isso. E não podia, então, fazer. E muitas coisas assim, porque na Câmara Municipal eu vim como assessor da bancada. Então eu ficava ali no plenário, terno, gravata, tal, não sei das quantas, muita gente. E toda vez que vinha imprensa, tal, filmando, tirando fotografia, sempre me dava dor de cabeça. Eu não aguento essas luzes, me dá dor na cabeça, tal. Sempre tem jeito de botar a mão preso ainda, no rosto, só foi liberado tal, e etc, etc, etc. Né? Eu vejo agora essa frescura, tal, não sei das quantas, não, porque o sujeito dá o dinheiro pro partido e tal, não sei das quantas. Pô, nós dávamos 30% do que a gente ganhava, tal, para o PT. E, porra. E você... Porra, militante tem mais daqui, não dá mesmo, cacete. Que bosta que é essa que fica? Ai, não. E aí você começou a cursar Direito quando? Nessa época? 83. 83, entrou já... O seu trabalho, na verdade eu não queria mais nada disso, né? Pelo menos, tá certo? Faz aí o exame supletivo, tal, não sei da quanta, pra... Até então você não tinha nem ensino médio completado? Nem. Aí então fiz tal e pronto, completei. Então não me enche mais o saco. Aí chega depois, não. Você fez agora... Por que não vai e tal e faz? Pelo menos para você saber. Você não tem curiosidade tal de saber tal? Que curiosidade, cacete. O Dirceu conta que quando ele se formou, o salário dele aumentou, né? E ele só precisou fazer alguns anos na PUC, né? Que ele de nível médio já dobrou o salário, né? Dirceu saiu no ano que eu entrei. Da Leste. Quer dizer, ele saiu no final do ano, no final de 1982 e eu entrei no início de 1983. Mas aí depois você disse que foi para a Câmara, né? Você ficou pouco tempo na Assembleia Legislativa, você disse depois que você foi para a Câmara. Sim. Ficou pouco tempo. Sim. Na Câmara eu fiquei até... eleição de Luiz Erundina, depois teve uma eleição tal que o Suplicy virou presidente da Câmara, 89, né? Foi aí. Aí eu saí. Aí eu já era advogado. Que faculdade que você fez na PUC também? O Dirceu também já tinha saído nessa altura, né? Quando você entrou. E... Era uma pergunta, você não podia trabalhar ilegal, obviamente o partido tinha esse conhecimento e te pagava meio que no câmbio negro. Você passou a ser... você faz de conta que sim, eu não vou detalhes, ok. Mas assim, visivelmente uma camaradagem, enfim, toda essa situação, certamente que o seu passado militante deve ter contado, né? Claro, né? Bom, e aí... Porque naquele tempo as exigências eram maiores. O próprio PT se exigia e exigia mais também. Tal. O meu trabalho efetivamente é sobre isso. Vamos lá, começamos. Mas agora é mais rápido. Todo esse processo nos 80, apesar de você estar nessa situação muito especial, você via com bons olhos? Foi favorável à construção do PT? Sim, eu apoiei muito. Não, eu trabalhava lá como redator. Tá certo? As greves do Lula. Sim, mas eu, na verdade, virei o quê? Gráfica. PT. E só tinha comprou um mimeógrafo. A tinta, aquele Gestetner e tal, você não conhece, não existe. E álcool. Eu já vi uns filmes antigos. E álcool em cima uma mesa de vidro assim, tal. Era mais comprida do que essa que tinha no gabinete da liderança do PT, botou-se aquele negócio. E eu ficava ali e tal, documento, eu rodando aquele negócio todo.
e brigando com a Irma Passoni, porque a Irma Passoni era a secretária. E aí chegava e me dava tal, um documento assim, tal, só que tinha que publicar tal, digamos, 2.000 cópias. Isso antes dela virar federal em 82, né? Provavelmente 80, 81, ela trabalhava lá também. Sim, ela era deputada estadual. Tá. Ela era deputada estadual. Ela tinha sido eleita deputada estadual junto com o Aurélio Pérez, quando o Aurélio Pérez foi eleito deputado federal. Foram, do MDB, né? Foram os deputados eleitos pela base da igreja, tal, não sei quanto, na zona sul de São Paulo. Tá. E aí eu pegava esse negócio e eu tinha que, para conseguir, não tem papel, não tem tinta, não tem nada desse negócio, para fazer isso daqui, aí eu pegava, fazia umas cartilhinhas assim, tal, meio impressa de um lado e do outro, letrinha pequena, e ela, não pode ser, tem que ser letra grande, que o pessoal não consegue ler, tal, não sei da quanta, compra mais papel, compra mais tinta, tal, não sei da quanta. Não, mas é o partido que tem que... Não, isso, o partido não tem dinheiro. Os dilemas, né? Porra. Sion você não tava? Sion você tava, não? Lá no Colégio Sion? E o greve de 80, aquela prisão, que visão todo aquele processo te dava? O Lula... Eu tinha recém saído da cadeia, então naquele não participei, não fui para lá, tá certo? Eu ainda estava com medo, ainda estava muito duro o negócio, eu tinha que ir. Ser pego, ferrado. Isso. Entendi. Mas assim, eu queria que você fizesse um paralelo do que foi, o que se podia fazer, né, na época, a luta armada, porque a ditadura fechou todas as formas de participação popular, e o que foi esse processo do PT, enfim, que tipo de... Você já deve ter feito essa reflexão, naquele momento... O PT não era um partido meramente eleitoral, né? Naquele momento, o PT era um partido que se propunha a chegar e participar, sim, tá certo, da luta, do espaço eleitoral, mas fundamentalmente voltado para a organização da luta popular. Então você vinha com admiração, esse começo dos anos 80. Não, eu era afiliado com Quarta Via. Eu tinha Quarta Via. E em 1985... Que acabou o estágio probatório, né? Eu não me filiei. Você acha que o PT veio já a anistia, tinha... eu poderia ter, mas eu já não me filiei porque já estava... Duas coisas principalmente me deixavam já questionando. Uma, estava no processo para acabar com os núcleos, né? Cada vez mais tudo estava, todo o poder da direção, toda a direção estava passando para os diretórios. E outra, que os gabinetes dos parlamentares já estavam se tornando instâncias mais poderosas do que o próprio partido. Ou seja, porque tinha recursos. Esse problema já existia 35 anos atrás, você já estava vendo o que ia acontecer. Isso, por isso eu não me filiei nunca formalmente. E você nunca foi vinculado direto a um parlamentar? Foi sempre a liderança? Não, estive vinculado. Eu falei para você. Eu fui Marco Aurélio, né? Não, do Marco Aurélio lá. Depois eu coordenei a campanha do João Carlos Alves. Foi eleito vereador mais votado do PT. E aí você ficou no gabinete dele? Eu fui chefe de gabinete dele. Ah, tá. Tá certo? Até 1989. E mesmo trabalhando como chefe de gabinete, você optou por... Sim.
Porque eu tinha... reticência. Eu estava vendo, lá dentro eu via O que estava acontecendo. como aquilo se fortalecia. E, então fala um pouquinho da época boa, da reunião dos núcleos, mas aí também a época boa você era clandestino, né? Sim, mas eu participava. Não, eu achava isso daí, porque se discutia muito. Por exemplo, até 1985, governo Sarney e tal, não sei lá quanto, greve geral 85, 86 e tal. Porra, os núcleos do PT, tá certo? Tinham um papel essencial em toda aquela discussão, tá certo? A organização de sindicatos. Qual que era o seu núcleo? Qual que não sei das quantas. Isso daí era lá no Campo Limpo. E vocês tiravam delegados? Sim, bom, você não podia ser delegado, mas... E aí eu... Mas eu cheguei a ver um documento que ficou até... Enfim... Quando saiu o estatuto do PT... Essa questão dos núcleos com poder decisório e não consultivo foi colocado para um regimento. Não sei se você lembra desse debate, que só foi discutido em 81, aí foi... Isso aqui vai para lá, vai para cá. Eu viajei muito nesse período. Eu viajei muito, tá, nesse negócio de para a organização. Desde a Constituição mesmo, porque na verdade os núcleos não eram reconhecidos pela lei eleitoral. Tinha que ser uma coisa interna. Mas internamente era assim. Aí depois veio, não, nós temos que fazer toda a adequação, tal, que está na lei, nós não podemos, tal. Já tirou o poder. Sim, aí começou a tirar isso daqui e passar lá. Por exemplo, fazíamos encontros, tal, e tinha que... Aí depois, nós estamos fazendo duas coisas juntos, tal, não sei das quantas, então vamos fazer. Aí começou aquele negócio tal de levar. Vai ter a reunião do diretório, vai ter a eleição, tal, e etc. Levar, tal, a minha turma para lá, ela tinha Kombi, incha Kombi, leva a gente lá para votar, levou, votou, leva embora, tal, não sei quanto. Começava a deixar de existir os debates, tá certo, a respeito das questões, tal, para discussão e decisão a respeito do negócio, já era votação apenas porque, eu tô na chapa do não sei quem, tal, então vota na chapa vinculado, se não perde emprego, já tinha naquela época. Era os capa, né? Já se chamava dos capa. Certo. E mais um ponto para contrastar aí com o passado revolucionário, né? A questão da organização de massas, você viu diferente? Você achou que... Uma coisa que se fala é que a luta armada não teve a devida propagação, adesão, né? E aí você vê esse movimento de massas, no entanto, teoricamente muito mais frágil. Você sentiu essa fragilidade quando foi constituindo? Claro. Na verdade... Aquele negócio que a gente é empurrado para a luta armada porque espaços, tá certo, para a luta política estão sendo fechados. Agora, vamos lembrar o seguinte, a ELN ficou como uma organização de guerrilha urbana. Mas a ELN não era uma organização de guerrilha urbana, não? O grupo que atuava aqui era um grupo tático. Tá certo? Então tinha uma função de apoio em termos militares ao que ia ser realizado no campo. Agora não era também só uma organização militar, era uma organização político-militar. Então era uma organização que também estava voltada no meio urbano, tá certo? Para a luta política. Aí fala, mas cadê esse pessoal? Você não vai achar. Por quê? Porque quem foi preso da ELN, pessoas que você vai encontrar e vai conversar, são aqueles que foram para a luta armada, aqueles que estiveram diretamente participando das ações armadas. O pessoal que ficou, tá certo, na luta de massas, esse pessoal não foi preso. E esse pessoal mais adiante, com a morte de Marighella e morte de Toledo, esse pessoal
Dispersou, foi cada um cuidar da sua vida. Eu acho que boa parte desse pessoal, se não a maior parte, voltou para o PCB. Depois do PCB acaba, tal, não sei das quantas também. Porque quando vem a anistia, tá certo? Boa parte desse pessoal tá no PCB. Uhum. Fora os que ficaram no exílio o tempo inteiro, né? Sim. Que só voltaram, né? Certo. Bom, então, resumindo, a sua história com o PT é essa. Quando você tinha a chance de se filiar, não o quis. Não teve, perdeu a simpatia, perdeu o encanto. Não, eu estava em dúvida. Estava em dúvida. Tá certo? Então, ó, vou segurar muito. Por quê? Porque eu tenho minha quarta via, mas eu quero ver. Tá certo. Mas e a campanha de 89 do Lula? Fez você se empolgar ou não? Ou já não? Não participei, mas já não. Sim, votou. Participei, sim, tal. Entendi. Particularmente, eu tive um problema com aquela campanha. No primeiro turno, lembra, 1989 que a gente está falando. Sim. Tinha até o Roberto Freire lá. Sim. Era um PCzão, né? Sim. Então você deve estar lembrado. Só um parênteses, você sabe quem que o Roberto Freire, olha como o mundo dá volta. Sabe quem ele vai puxar voto agora, para a próxima eleição? Luciano Huck. Tá pedindo. Parece que o Luciano Huck está no partido dele, né? Não sei. Mas então, É incrível. lembra? Lembra? Marighella tinha morrido em 1969. 4 de novembro. Sim. Então nós estamos 20 anos da morte da Marighella. Né? 1989, então, a gente fez ato lá na PUC. Memória de Marighella. 1979, o ato em memória de Marighella foi o traslado dos restos mortais dele e tal, não sei lá quanto. 10 anos. Né? Quando a gente foi fazer aquilo, teve gente que ficou contra a gente fazer. Dentro do PT. Vamos fazer isso, a provocação, tal, não sei das quantas, porque vai ter o segundo turno, Lula e Collor, tal. E a Clara, bem petista, né? Qual que foi a posição dela, né? Eu estava me referindo a Clara. Ela mesma foi contra? Meu Me Deus. referindo a Clara. A Clara era... Vestiu a camisa petista, sim. Né? Mas no final das contas a gente fez. Mas estou querendo mostrar tal problemas, tal que surgir. Era mais sem o encanto. Né? Tá, entendi. E para finalizar, já incrível o relato histórico que eu estou tendo aqui em todos os aspectos, mas a posição teórica desse período... Vou falar uma coisa. Nesse negócio desse ato aí e tal, não sei das quantas, a gente fez pichações. Foi quando eu conheci a Maria Marighella. Ela veio e tal, não sei das quantas, e nós saímos... A neta dele, não? É a neta dele, para fazer pichação. Marighella vive e tal, não sei das quantas. Isso na campanha não? 89? Você está falando de outra... Não, estou falando em 1989, chamando para aquele ato, dizendo que a gente... Ela era bem novinha, então, ia fazer, tal. Era bem novinha, bem 10 novinha. anos? Não, ela tinha o quê? Uns 15, 16 anos, tal, por aí. Bem novinha. Certo. E sempre ficou uma dúvida de que uma pessoa que ficou contra a gente ter feito aquilo, tal, não sei da quanta também, foi... Clara Chaves. Não, Zé Dirceu. Esse aí eu já nem tinha dúvida, né? Esse aí era da luta armada, mas depois renegou. Zé Dirceu. Quer dizer, ele fala com muita glória dessa época, mas... Aliás, ontem eu ia encontrar com o Zé Dirceu também, decidi, depois não pude ir. Porque era a reunião, ele falou da reunião de 68, né? O pessoal da... Ia ter essa reunião ontem, mas eu acabei não podendo ir. A gatinha doente, precisei ficar esperando a veterinária e tal. Aí eu falei para ele, mandei uma mensagem para ele, Zé, eu queria muito estar aí, até porque eu queria falar para você. Daquela época. Não, eu queria falar para você
de discordância que eu tenho com esse artigo que você escreveu, tal, não sei das quantas. Esse último sobre a frente ampla, frente tal. Mas não é com relação a isso. É também com relação a isso, mas é com o fato tal de continuar vendo a questão toda no eleitoral. Porra, eu não aguento mais essa merda de Lula livre e tal, não sei das quantas, cacete. Tá, então vamos falar do assunto que você gosta, socialismo. Enfim, você desde a LN, né, tava bem tranquilo na sua posição ideológica, chegou a ler clássicos, chegou a ler Lenin, bom, imagino que... Chegou a ler o quê? Lenin, chegou a ter essa preparação. E aí nos anos 80, você disse que, enfim, no começo via com bons olhos, você via que estava nascendo um partido socialista. Não, socialista não fui eu que falei, não. Não, eu estou justamente perguntando. Você acha que o PT já nasceu no nascedouro outra coisa? Você acha que o PT já nasceu numa outra, seria um social-democrata? Onde se enquadra o ET de 80, não de hoje, o PT de 80 lá? Não, eu acho que o PT surgiu buscando se formar como um partido para a revolução. Ele buscava se colocar, até por conta dos debates que tinha dentro. Agora, sempre teve uma força puxando muito para trás, que era justamente a força do Lula. Tá certo? Mas tinha esquerdista? Tinha. Muita força esquerdista lá dentro, tal, não sei quanta. Eu achava que, na verdade, naquele momento, essa disputa, essa contradição interna era muito boa. Tá certo? Mostrava realmente uma situação que se reproduzia na sociedade. Até que essa ala majoritária tomou conta completamente. Sim. Você acha, por exemplo, falar de PT é hoje muito longe de socialista, nem pelo seu caráter. Ele próprio não tem mais nenhuma intenção disso, né? Mais eleitoral mesmo, né? É eleitoral, e por ser eleitoral, somente o próprio Zé Dirceu, não sei se você viu o artigo, reformas estruturais, e quando nós falamos de reformas estruturais, nós estamos falando tal de reforma bancária, tributária, tal. Tá bom. Bom, para o Brasil é uma revolução. É uma adequação do capitalismo. Sim, mas é claramente uma adequação do capitalismo. Então, não sei das quantas. Não que eu acha que devo. Não, que eu também continuo sendo contrário a esse pessoal. O socialismo já, temos que dar poder para o socialismo já. Primeiro, esse negócio de socialismo, tá certo? Para mim é processo. Não é um determinado momento. Tomar o poder para fazer... Uma Brasília, né? Dar um assalto. Não, isso para mim é processo. Já tive discussão tal com gente e tal, não sei quanto por conta do negócio. A China, porque a China não é socialista. Não, a China é socialista. Mas a China é socialista, capitalista, olha lá o poder que está tendo a burguesia. Mas quem controla aquele processo? Os comunistas. Os comunistas. Recuam. É esse processo que tem que... Uma coisa é certa, né? Enquanto a Índia do lado ali, milhões, né? Não sei quantas centenas de milhões de esfomeados, a China... Sim, já está com... Agora, né? Mais 10 anos, 20 anos, tá certo? Para extinguir a pobreza. De 1 bilhão e tanto, né? Tá certo. Bom, e aí, para finalizar então, onde que você se enquadrou melhor, onde você desenvolve sua militância, já que o PT não foi uma solução para você? Hoje eu milito numa organização política chamada Consulta Popular. Claro. Com a qual eu estou atualmente em divergência. Nós estamos em um momento congressual, então eu já posso dizer que eu estou em divergência. Por quê? Porque a Consulta Popular está virando petista. O MST virou petista, o MST puxa, tá certo?
dirigentes do MST, que são dirigentes da Consulta Popular, como João Pedro Stedley, tá certo? Ficaram seduzidos pelo lulismo e estão jogando nesse negócio que Lula é o Messias agora. Palavras dele. Não estou fazendo ironia, não. Eu sei. Assista, tem na internet a aula dele, PH, né? a aula dele lá no curso de verão, lá na PUC. Esse curso Aula dele. do Stedley. A aula do Stedley, Tá. ele falando que o Lula Aqui é o em São Paulo? Messias. Sim, faz o quê? 15 dias? Mas desde nos anos 90, porque o Consulta é mais recente, né? A consulta é do final dos anos 90. Ah, já desde... Você é 98. fundador do Consulta. 98. Não, eu não sou, eu entrei depois. E antes da Consulta, você tinha algum... Eu tinha deixado o PT. Foi advogar. Sim. Foi advogar. Eu estava muito ligado ao MST, mas eu nunca... Foi orgânico, assim, né? Sim. Não, eu diria que quase eu era integrante de um setor do MST, do setor de direitos humanos do MST. Mas como profissional, eu nunca aceitei ser remunerado. Porque eu achava que era importante manter a minha liberdade de divergir. Eu não quero ser funcionário, tá certo? Você dizer, não, eu discordo de vocês nisso daqui, essa besteira e tal. Sabe? Então nunca aceitei. Né? Não ficar preso a determinada opinião, corrente, né? Tá certo. E então nesses anos e certamente o Lula, por essas divergências, não te despertou assim, pelo menos pelas questões teóricas, não te despertou assim grandes encantos, né? Mas alguém das lideranças eu sempre respeitei o Lula. Eu achei que, por exemplo, o governo do PT, o governo Lula, tal, não sei lá quanto, foram importantes. Eles não foram importantes. Então, uma parte da esquerda, ao mesmo tempo que aponta o erro do PT, ficava querendo que o PT fizesse o seu próprio trabalho. Não, porque o PT precisa fazer autocrítica, porque o PT não fez o trabalho tal, com o povo, tal, não sei das quantas. Cara, o PT criou condições pra gente fazer isso daí. Nós que não fizemos. Nós fomos os... Certo. Tá certo? 80%. Na hora tal que o PT foi e tal, não sei das quantas, e trouxe de volta para o trabalho, tá certo? De 14,7% de desempregados que tinha no início de 2003, tá certo? E trouxe até 5,6%. Os trabalhadores podiam ter começado também a se organizar para fazer suas lutas, a se preparar, porque todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter uma reviravolta de novo, tal, não sei das quantas. Ah, mas não, cara. Não adianta ficar cobrando o PT, era você, era eu, nós que tínhamos que... Mas muitos, pelo menos os discursos atuais do Genuíno, ele assume isso, ele diz que acreditou na institucionalidade. Acreditamos. É isso, né? sim. Eu acho que eu também faço, desse ponto de vista. O que eu estou dizendo é que tem um setor ultra-esquerdista, PCB e tal, PSTU, PSOL, tal, todo esse pessoal que chega e bota dedo na cara do PT. Lá, né? Mas você não fez. E você tinha as condições, o PT criou condições para que fizesse. Não adianta só dizer que ele não fez. O Skromov, você deve conhecer, Skromov, né? Nossa, faz muito tempo que eu não ouço falar dele. Você é o entrevistado, segundo sequência foi Skromov, Dirceu e você. Tá tudo ali. Mas ele tem artigos dessa época que diziam o seguinte, olha, quem tem que empurrar o PT para, enfim,
reformas estruturais é quem está de fora. O governo não pode estar à esquerda. Aliás, algo que o próprio Lenin dizia, né? O movimento social tem que estar à esquerda do governo. Se esperar que o governo fique à esquerda, não Eu acho vai o seguinte, poder ocupar, né? O governo puxou um setor da burguesia para apoiá-lo, tal, e etc. Favoreceu esse setor da burguesia, favoreceu, porque precisava disso daí para recolocar trabalhadores de volta no emprego, tal, e etc, etc. Agora, o PT, o partido, tinha que ser capaz também de divergir do governo, de cobrar do governo. O PT tinha que... Tá certo? O PT tinha que buscar submeter o governo, não se submeter ao governo. Nós não podemos falar mal porque é o nosso governo, tal, e etc. Não, para começar tem que fazer. E os movimentos e as outras organizações de esquerda, tá certo? Tinham que organizar os movimentos para fazer lutas, tal, não sei das quantas. Pressionando o governo, mas pressionando o PT também, que é o partido do governo. Tá certo? Mas não fez isso. Só ficou falando, não, porque o governo não faz, e o partido não faz, tal, não sei das quantas. E você fez o quê? Pergunte pra mim, o que eu que fiz? Não fiz nada. Então, todo mundo tem sua parcela, né? Bom, nesse período todo, apesar de você, enfim, recusar o petismo, mas talvez tenha tido um ou outro grupo, um ou outro, enfim, liderança parlamentar que você tivesse alguma simpatia. Teve? Ou vamos colocar em outros termos? Algum parlamentar do PT nesse período mereceu seu voto? Sim. Pessoal? Sim. Mas também do PCdoB. Hã? Também do PCdoB. Mas na maior parte é do PT. Mas fala aí algum do atual PT, que te desperta. Em quem eu votei do PT? Você gosta, por exemplo, do Pimenta? Acha ele combativo? Paulo Pimenta no Sul. Tem bastante... Não sei nem quem é Paulo Pimenta. Acho que é atual líder da Câmara. Mas Lindenberg, você acha ele mais de esquerda, por exemplo? Não sei, não tem assim. Bom, quem que você eu nunca me liguei. Você me falou em quem você votou. Eu, algumas vezes, eu votei no Paulo Teixeira aqui. Tá certo? Bem ligado. Agora, conheci caras do PT que eu achei. Eu anteontem, esses dias aí, por exemplo, estava um negócio aí da Regina Duarte, aí o Carlos Vereza, um puta de um cara que eu gostei, que eu admirei pra chuchu. Irmão do Carlos Vereza, Cláudio Vereza. Ele é um cadeirante, foi deputado estadual lá no Espírito Santo, do PT, vários anos, acho que uns 20 anos ou mais. Ele foi deputado estadual pelo PT. Ele falou, não tenho mais força para ser tal, não vou mais ser candidato, tal, não sei quanto, trabalha no partido e tal. Puta, um cara assim que eu respeito. Tá certo? Porque eu tive processos do MST lá e tal, não sei da quanta, ele, um outro cara, como que é, Baioco, que foi dirigente de sindicatos eleitorais.